O mercado já reconhece essa habilidade como uma das mais importantes atualmente. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a criatividade será uma das 10 habilidades profissionais mais valorizadas por grandes corporações até 2022. A dinâmica da vida adulta tende a sufocar nossa criatividade, e não sou eu quem estou falando. Uma pesquisa realizada pela NASA com o objetivo de identificar o potencial criativo de seus engenheiros, apenas 2% se enquadraram na categoria Gênios da Imaginação. E uma curiosidade, a mesma pesquisa foi realizada em crianças de até 5 anos e, surpreenda-se, 98% se enquadraram na categoria. Daqui a pouquinho, você entenderá como expert no assunto o porquê essa habilidade, ao mesmo tempo relevante, tem um entendimento tão nebuloso por muitas pessoas. Uma pesquisa realizada pelo eTransfer constatou que 44% das pessoas se sentem mais criativas desde 2020. É verdade ou não? Me diz você. Você se sente mais criativo? E não menos importante, de acordo com o Google Trends, desde 2020, o Brasil é o país onde o termo criatividade é mais pesquisado. Já estou mais que curioso para entender melhor sobre esse tema, tão comentado e discutido nos últimos tempos. Agora eu vou chamar a Nick, que vai entrevistar a convidada de hoje. Olá de novo, pessoal. Eu sou a Nick Freidger e hoje eu estou aqui com a Karina Sotero. Muito bem-vinda, Karina. Obrigada pelo convite. Karina, para começarmos, quem é a Karina e qual é a sua relação com a criatividade? Então, Karina é mãe, professora e aprendedora. E como mãe, eu zelo por não podar a criatividade da minha filha. Por quê? Porque tem uma pesquisa do Jorge Lande, de 1968, que indica que, à medida que nós crescemos, a nossa criatividade diminui. E isso acontece muito pelo jeito como nós somos criados, pelo jeito como funcionam as escolas. Então, eu dou muita liberdade para minha filha. Ela já passou danoninho no espelho, ela já passou meu batom na parede. Então, são coisas que ela estava num momento divergente do pensamento. Então, eu não poderia interrompê-la e falar, não, você não pode fazer isso. Então, você tem que deixar o pensamento livre da criança, né? Então, eu me atento muito por conta disso, por saber das pesquisas. E associado a isso, eu também apliquei alguns testes em crianças e verifiquei que realmente, em crianças que de 11 anos, por exemplo, de 9 crianças, somente uma ainda nutria a imaginação numa sala de ensino fundamental do 6º ano. Então, você fala, então é algo preocupante. Então, como mãe, eu me relaciono com a criatividade, colocando a minha filha, dando para a minha filha acesso a diversas informações, diversas vivências, não é nem informações, é vivências. Então, levando para lugares diferentes, lendo livros e para ela criar o acervo dela pessoal. Como professora, como que eu relaciono a criatividade como professora? Como professora, eu inovo todos os dias. Então, eu já fiz aula temática, aula da Alice no País das Maravilhas, aula comparando a minha aula com o Big Brother, porque logo depois da minha aula tinha a prova do líder e era aula remota. Então, eu sabia que eles queriam que terminasse. Eu falei, não, agora vai terminar o Big Brother e vocês vão assistir a minha série. Aí eu fiz uma série para os alunos de combinatividade criativa. Então, eu vi, o meu pensamento no ensino é muito reflexivo e é cheio de questionamentos e de perguntas. Eu pergunto tudo. Por que é feito desse jeito? Por que tem prova? Por que o aluno usa uniforme? Por que na faculdade é assim? Então, como eu estou envolvida tanto no ensino superior quanto no ensino infantil, eu me questiono toda hora e toda hora que chega alguma coisa para fazer, eu penso, como que eu poderia fazer isso diferente? Como que eu poderia descortinar isso? Isso é criatividade. É esse descortinar, é descobrir, é olhar o que o outro não está vendo. Agora, a relação da mãe aprendedora, eu tenho um estilo de vida como aprendedora, essa palavra não existe, aprendedora, é um neologismo, e aprendedora significa que eu adoto o estilo do lifelong learning. O que significa? Que eu vou aprender sempre. Eu vou aprender o que eu quiser, na hora do que eu quiser e do jeito que eu quiser. Então, é um estilo de vida. E isso se relaciona com a criatividade, por quê? Porque para você ser criativo, você precisa criar técnicas de ter um acervo pessoal, criar técnicas para
guardar informações para depois você combinar essas informações. Como o Wendel falou, nós temos muitas informações e a criatividade nada mais é do que você separar algumas informações, triar e combiná-las para você inovar. Que legal, muito bacana. E Karina, me fala uma coisa. A curiosidade... Meu Deus, não é curiosidade. Vou começar de novo a pergunta, gente. Karina, me fala uma coisa. A criatividade, por muito tempo, ela foi considerada um dom. Por que as pessoas se consideram ou não se consideram criativas? Então, por muito tempo, nós imaginávamos que a criatividade era uma habilidade dos pintores, dos artistas, dos desenhistas, enfim, e isso não é uma verdade. Nós já nascemos criativos. Só que o problema é que à medida que a gente cresce, essa criatividade vai diminuindo, como eu falei anteriormente. E a gente entende a criatividade como criar algo do zero. Mas a verdade é que ninguém cria nada do zero. Nós vivemos, tudo já está pronto. Então você fala assim, mas por quê? O nome é criatividade remete a criar. Então parece que você vai com uma varinha de condão e faz plim, vou criar do zero. E não é assim que acontece. A criatividade poderia ser melhor expressa se nós utilizássemos a palavra combinatividade. É combinar experiências, emoções, vivências, conhecimentos. Na verdade, é um grande remix. Então, nós somos fruto de um remix. Do seu pai, de sua mãe, do seu pai, enfim, do seu pai, da sua mãe. Então, a gente é fruto de um remix. Então, tudo é uma questão de combinar. E aí a gente tem esse preconceito, nossa, como que eu vou criar algo do zero? E como que eu vou criar? Tem algumas profissões que podem pensar, mas eu não preciso criar. Mas, na verdade, você precisa combinar alternativas para você decidir. Você precisa ter soluções inovadoras frente a problemas complexos, frente aos problemas e aos desafios do seu trabalho todo dia. E, para isso, a gente usa a criatividade. A gente fala que o brasileiro é muito criativo, mas o brasileiro, eu percebo que ele tem uma falta de técnica para potencializar toda essa criatividade. Entende? A gente não sabe como ter um acervo pessoal, como combinar, como utilizar. Então, por isso que muitas vezes a gente pensa que isso aí é uma coisa de artista. Então, quando eu falo que eu trabalho com criatividade, eu já deixo claro. Eu falo, olha, criatividade, eu utilizo a criatividade para a solução de problemas. Então, para eles entenderem, eu sou da área de negócios, eu não sou uma pintora ou uma arquiteta, enfim. Então, a criatividade é para todo mundo. Como a criatividade pode nos beneficiar no mundo complexo? E qual dica você nos dá para sermos mais criativos? Então, o que significa que nós vivemos num mundo complexo? A gente ouve muito falar sobre mundo Bunny, sobre mundo VUCA, e eu considero que, de acordo com o filósofo Edgar Morin, nós estamos vivendo numa era complexa. O que significa essa era complexa? Significa que o todo está na parte, a parte está no todo. Significa que nós estamos interligados, entrelaçados, e há uma interdependência. Então, você não faz mais nada sozinho. É como um cardume de peixes nadando. Se um peixe nada sozinho, ele tem pouca defesa do inimigo. Se um peixe nada num cardume, ele tem mais defesa. Nós estamos num grande cardume na sociedade. Então, nessa interdependência, existe a necessidade de combinação de insights para resolver os problemas. Porque a gente está vivendo num mundo incerto, num mundo onde a mudança é o normal, né? E eu não considero que a gente já está na era da mudança ou na mudança de era. Eu considero que nós estamos nessa era complexa que vai além até do mundo VUCA ou do mundo Bunny, que a gente ouve falar. É uma era onde nós estamos totalmente dependentes uns dos outros. A pandemia veio para falar isso. O todo está na parte. A Covid está nas pessoas. E a parte está no todo. Então, se você tiver Covid, você vai contaminar as outras pessoas. Então, você está vendo que as coisas não se desligam? E a gente vai ter que começar a lidar com paradoxos, com ambiguidades. E para lidar com paradoxos, ambiguidades e ambientes totalmente instáveis, nós precisamos da criatividade para realmente olhar aquilo que as outras pessoas não está vendo. É esse descortinar que eu tenho falado aqui. E neste momento, como podemos contribuir para um mundo mais criativo? O que acontece? Você até tinha perguntado anteriormente sobre como que podemos ser mais criativos, e a gente pode até associar com essa pergunta de como tornar o mundo mais criativo e tarará. Então, eu entendo o seguinte, que
nós temos várias formas de exercer a criatividade e praticar a criatividade. Então, eu acredito, uma coisa que é muito fundamental na criatividade é, primeiro, você criar um acervo pessoal. Você criar sempre um acervo pessoal. Como você cria acervo pessoal no mundo cercado de informação? Então, você escolhe boas fontes, bons autores, bons vídeos, bons canais, livros. Você vai vendo recomendações de livros, viagens, experiências, faculdades que você fez, vivências, conversas com pessoas, e isso vai formando como se fosse uma biblioteca na sua cabeça. Posteriormente, você pode criar uma técnica para conseguir combinar esses insights, porque você concorda que os livros podem estar todos enfileirados na sua cabeça, mas, na verdade, como estamos na era complexa, você precisa, está tudo interligado, então você precisa combinar. Para combinar, eu utilizo técnicas. Eu desenvolvi uma técnica, eu colocava post-it na minha casa, mas a minha filha subia nos móveis e tirava os meus post-its da parede. E eu não poderia levar minha casa para todos os lugares. Então, eu comecei a fazer um livro, que a gente nomeou de livro de remix, com vários post-its, porque o pensamento visual também é algo poderoso, 70% da nossa percepção é visual. Então, eu comecei a colocar post-its e a categorizar, por exemplo. Todos os pensamentos que vinham na minha cabeça eu colocava. Pensamento sobre criança, pensamento sobre a vida, filosofia, palestras que eu ministrei, insights que eu tive. E aí eu vou combinando os post-its. Eu vou tirando de um lugar e colocando no outro, porque aí sim nasce algo diferente. Quando você combina coisas que supostamente não tem nada a ver. Então, eu desenvolvi uma técnica. Você pode ter um aplicativo no celular. Os aplicativos no celular não funcionaram para mim. Eu não encontrei um bacana. Por exemplo, o Pinterest é um grande acervo para a pessoa. Você escolhe o que é mais adaptado, o que tem mais a ver com a sua área. Então, é um grande acervo para arquitetas, para decoradores, porque lá você pode começar a registrar suas imagens que você considera importante. Então, um ponto é você fazer desenvolver uma técnica própria, que tenha mais a ver com o seu dia a dia, que tenha mais a ver com você, e você criar essa biblioteca pessoal, esse acervo pessoal que a gente tem através disso. Outra coisa a gente vai ter medo de ser criativo. Vou dar um exemplo. Eu estava numa reunião toda de professores, todos os professores, obviamente, tinham mestrado, tinham doutorado, estava todo mundo ali. Aí, todo mundo se apresentando num treinamento. Eu falei, o que eu vou falar? Eu falei assim, eu vou usar a criatividade. Vai te dar um medo. Eu falei, eu vou fazer diferente, eu vou usar o que eu uso com os meus alunos. Bom, eu vou me apresentar da seguinte forma, se eu fosse um personagem, eu seria Steve Hawking, porque ele é um cientista, e comecei a falar um monte de coisa. Então, aquilo ali já despertou. E eu fui eu mesma. Eu falei, putz, e eu não queria aparecer, eu queria só me apresentar de forma criativa. Então, dá a diferença, dá um toque diferente para a reunião, você fica mais leve, fica mais feliz, dá um medinho, mas vai com medo mesmo. Então, depois que você faz as primeiras vezes, que você faz diferente das outras pessoas, e que você pensa diferente, você não pode ter medo de se expor, não tenha medo. Não tenha medo de fazer o diferente, de olhar para o que as outras pessoas estão olhando e ver outras coisas diferentes. Então, a dica do dia hoje é, vai sem medo. Vai sem medo de ser feliz que vai dar certo. Então é isso, Karina, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, pessoal, por ter assistido. E hoje a gente fica aqui. E neste contexto de negócio 5.0, o que os alunos da FMU estão fazendo? Confira aí. Olá, pessoal, aqui é a Nick de novo. Eu estou agora com a Manuela e a Emily. E elas vão contar para vocês sobre o que é o portfólio. Meninas, bem-vindas ao programa. Obrigada pelo convite. Então, me conta um pouco sobre o que é esse portfólio de vocês. O portfólio, ele é um conjunto de materiais e projetos desenvolvidos por você, ou até mesmo empresas usam um portfólio. O portfólio tem um único objetivo, de mostrar o seu trabalho ao longo da sua carreira. E o que o portfólio representa? O portfólio na carreira, ele é o seu marketing pessoal, então ele mostra quem é você através dos seus projetos desenvolvidos. Quais são os tipos de portfólios que existem? Existem 2 tipos de portfólio, o impresso, eu trouxe até para mostrar para vocês aqui, e também tem um portfólio digital. O portfólio digital, nesse mundo da era dos negócios, ele é bem mais amplo, né? Ele te dá uma amplitude bem maior nas empresas. Através até mesmo de um QR Code, você pode colocar no seu currículo e assim você encaminha para a empresa consegue ver todos os seus projetos desenvolvidos ao longo da sua trajetória de profissional.
E como é que monta um portfólio? Quais são as dicas para montá-lo? Para você começar a montar um portfólio, primeiro é importante que você defina seu objetivo. Para que você vai usar aquele portfólio? A partir disso, você começa a buscar referências. Em sites, no LinkedIn, você procura pessoas que já fizeram um portfólio, orientação de professores, por exemplo. Depois que você buscou essas referências, é importante que o portfólio ele tenha a sua identidade. Então, você começa a escolher as cores, as fontes que você vai usar, mas é sempre importante que as cores conversem umas com as outras, que sejam fontes de fácil leitura, para que você tenha uma leitura sempre clara, sempre objetiva. Então, depois que ele mostra o profissional que você é, ele também precisa mostrar a pessoa que você é. Então, é legal você colocar trabalhos desenvolvidos na faculdade, que você desenvolveu na sua empresa, alguma coisa que você participou que foi muito legal, aquilo que você se orgulha muito, um trabalho voluntário que você fez na comunidade. E são esses os passos que você tem para montar. É importante lembrar que ele é feito sempre a longo prazo. E ele não para nunca, não tem um fim. Quanto mais você tem, mais você coloca. E é isso. Conta para mim um pouco da experiência de vocês depois que fizeram um portfólio. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Então, a gente, como ser humano, a gente tem uma certa dificuldade em reconhecer nossas conquistas. É aquele ditado, né, que a grama do vizinho, ela sempre é mais verde. Então, quando a professora propôs o portfólio, eu falei, o que eu vou colocar no portfólio? O que eu tenho para oferecer? Depois que eu busquei algumas referências, eu falei, nossa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Durante um semestre, eu fui colocando as atividades práticas que eu desenvolvi em sala, alguns projetos, alguns eventos da faculdade que eu participei. E quando eu terminei ele, eu falei, caramba, eu sou capaz de tanta coisa, então eu posso ir muito além. Então, o portfólio, antes de mais nada, ele me trouxe autoconhecimento. Os pontos que eu tenho o que eu posso desenvolver e o que eu já tenho em potencial e eu posso abraçar as oportunidades com isso. Eu acho que para nós duas, né, foi uma experiência muito positiva na criação do portfólio. Na minha experiência, a criatividade falou muito alto. Eu sempre tive esse meio mais criativo e montando o portfólio, eu pude colocar isso em prática. Então, é que a Manu falou, ver o que eu posso melhorar ali foi incrível. E quando eu comecei a separar esses projetos, né, eu participei de tantos projetos e ações voluntárias e eu, lá atrás, a Emily de 2 anos atrás, não sabia que isso poderia agregar de alguma forma para a minha carreira hoje. E o portfólio, ele te abre muitas oportunidades, né? Sabendo usar, pegar a ferramenta e saber usar a sua estratégia. E ele abriu muitas portas, tanto para mim, tanto para a Manu. A gente estamos aqui hoje por conta do portfólio. E não só isso, né? Sim, um profissional, quando chega numa entrevista, por exemplo, a gente como profissional de recursos humanos, chega todo mundo com currículo, ele chega com portfólio, a gente já enche os olhos, a gente já sabe que ele é um profissional diferenciado, que ele está ali para ser visto e para ser lembrado e que ele quer fazer diferente. Uma professora ensinou para a gente que numa empresa, por exemplo, de 100%, 70% são contratados para fazer aquilo e existem os 15% mais e os 15% menos. Quando a gente desenvolve o nosso portfólio, a gente sempre é os 15% mais. As pessoas que querem desenvolver projetos, que traçam estratégias para chegar, para desenvolver a sua carreira. Então, quando você chega, assim, abre os olhos, a gente enche nossos olhos, assim, como recrutadoras. E você ser diferencial mesmo. O portfólio mostra isso, né? O portfólio, ele tem esse objetivo de mostrar que você quer ser diferente na empresa. Então, por exemplo, eu chego lá com o meu currículo e lá no cantinho tem aquele QR Code. Aí o recrutador vai falar, nossa, o que tem aquele QR Code? Aí abre e tem aquele compilado de projetos desenvolvido por nós, né? Então, é incrível essa experiência de ter o portfólio abrindo portas. Invistam no portfólios, né? Invistam em conhecimentos. Conhecimento nunca é demais. Se atentem às mudanças do mercado. Então, o portfólio, tanto o impresso, que é um pouco mais antigo, tanto o digital, são tendências novas no mercado, né? Sim. Eu acho que é isso. Dá para ver que vocês falam com um brilho nos olhos sobre o portfólio. Eu já estou louca para fazer o meu. E acho que todos vocês aí em casa, com certeza, também estão loucos para fazer um. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. E espero que tenham muito sucesso com o portfólio. Obrigada pelo convite. É com pela você, oportunidade. Henrique. Obrigado por sua atenção e por sua companhia.
nos ajude a fazer com que este conteúdo chegue em outros profissionais. #compartilhe e até o nosso próximo episódio.